Convido a igreja a se colocar em pé. Peço, em primeiro lugar, para abrirem suas Bíblias em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Crendo que todos encontraram, o livro de Colossenses procura falar da grandeza de Cristo. Diz que Ele é a plenitude do Deus invisível. E falar também da grandeza do que Cristo fez. Fala que Ele nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, fala da grandeza de quem é Cristo, Ele é o próprio Deus invisível, e fala também a grandeza do que Ele fez. Nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E depois de enfatizar isso, chama então os cristãos, os crentes, a uma atitude. Olha o versículo 15, diz assim, 3, verso 15. Seja a paz de Cristo, o árbitro em vossos corações, a qual fosse chamado em um só corpo, e sede agradecidos. Diante de quem Cristo é, do que Ele fez, sejam agradecidos. Olha o verso 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. E depois o verso 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças ao Pai. Meus irmãos, percebem que depois de enfatizar quem Cristo é e o que Ele fez, há um convite constante por gratidão? No verso 15, verso 16, verso 17, a palavra de Deus faz esse convite. Abra 1 Tessalonicenses 5. Depois de Colossenses, já é Tessalonicenses, capítulo 5. Verso 18. Diz assim: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. E para finalizar esse momento introdutório, o último verso, e então os irmãos poderão se assentar. Olha o livro de Salmos, capítulo 50. Salmos 50. Salmos 50. Versículo 23, Salmo 50, verso 23. Diz assim: Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu lhe mostrarei a minha salvação. A minha tradução diz assim: O que me oferece sacrifício de ações de graça, este me glorificará, e a ele mostrarei a minha salvação. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Não fechem suas Bíblias. Podeis aceitar? Meus irmãos, a Bíblia nos convida à gratidão. E o que eu queria falar sobre isso nessa manhã é dentro desse tema: um convite à gratidão. E de início eu gostaria de fazer uma pergunta para os irmãos. Por que Deus nos manda ser gratos? Pensem bem nisso. Por que Deus nos manda ser gratos? Eu incentivo meus filhos a serem gratos. E eu incentivo por 3, 4 razões. Primeira, porque é educado. Eu quero que meus filhos sejam educados. Então eu falo, olha, recebeu alguma coisa? O que você diz? Tem aquela brincadeira, né?
um rapaz dá um pirulito para um menino, e o pai do menino fala: o que você diz? Aí o menino olha para o rapaz e fala assim: me dá outro. Quer dizer, mas o normal da gente não é falar assim para o filho? O que você diz? Então, quem se ensinar o filho a ser educado. Um outro motivo é porque é algo elegante, é uma atitude lógica. Há uma terceira razão: o pai ensina o filho a ser grato porque, não sei se é egoísmo, mas o pai quer que o filho valorize aquilo que o pai faz por ele. O pai e a mãe querem que os filhos valorizem aquilo que eles fazem pelos filhos. No caso de Deus, por que Deus incentiva as pessoas a serem gratas? Será por uma necessidade dele? Ele quer que as pessoas valorizem aquilo que ele fez? Meus irmãos, Deus não precisa de ter a sua autoestima reforçada. Ele não precisa disso. Ele tem um psicológico, se a gente quiser usar assim com todo respeito ao Criador, totalmente saudável. Quando ele nos incentiva a sermos gratos, com certeza não é por uma necessidade dele. Ele é autossuficiente. Eu vou perceber na Bíblia, o que eu gostaria de mostrar para os irmãos, é que sermos gratos é algo que acaba beneficiando a nós mesmos. Esse verso final aí: ao que me oferece ações de graça, esse me glorificará, e a esse lhe mostrarei a minha salvação. Sabe qual é o contexto aí do Salmo? Leia um pouquinho antes, observe por favor o versículo 8. Diz assim: não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos diante de mim. Olha, não estou preocupado com o sacrifício que você faz para mim, Deus está dizendo. Diz assim no versículo 9: de tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais dos bosques, e as alimárias aos milhares sobre a terra. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros? Ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifício de ações de graça. Percebe o que Deus está falando com o povo? Olha, eu não estou interessado no sacrifício que você faz. Eu não estou interessado assim na oferta que você está dando para mim. Ele diz: olha, meus são todos os animais. Quando você sacrifica, você não está me dando algo que eu não tenho, você só está devolvendo o que já é meu. Ele fala assim: se eu tivesse fome, porque ele é autossuficiente, ele não tem necessidade, mas ele fala: se eu tivesse, você acha que eu ia pedir para você matar a minha fome? Você acha que eu dependeria de você para saciar a minha necessidade? Ele insiste em dizer que ele é autossuficiente, ele possui todas as coisas e ele não precisa de nada. E ele termina nesse verso: oferece a Deus ações de graça. Meus irmãos, nós não temos nada que possamos oferecer a Deus. A única coisa que a gente pode mesmo é ser grato pelo que Ele ofereceu a nós, é ter esse reconhecimento. E eu gostaria então de mostrar na Bíblia, sabe, o porquê desse convite à gratidão. Quais são os efeitos da gratidão, não da vida daquele que recebeu a gratidão, mas na vida daquele que é grato. Quais são os benefícios da gratidão, não para Deus, porque nós não podemos oferecer nada que Ele não tenha. Quais são os benefícios para nós que estivermos sendo gratos? Aí eu gostaria de, em primeiro lugar, lhes dizer o seguinte: gratidão e ingratidão são evidências de quem é salvo e de quem não é. Uma pessoa grata está evidenciando sua salvação. Uma pessoa ingrata está evidenciando o fato de ainda não ter sido salvo. Veja, não é uma prova infalível, mas é uma grande evidência. Dá uma olhada comigo aqui, por favor. Olha Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Hoje de manhã a gente vai usar um pouco mais a Bíblia, mas são textos onde a gente perceberá o contexto. Romanos capítulo 1,
No verso 21, diz assim: o apóstolo está dizendo sobre o desvio que o homem teve do Criador. Então ele está universalizando todos os homens. Aí ele diz assim: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Meus irmãos, olha, pense no que o Vitor está dizendo, pense no que a Bíblia está dizendo. Talvez para comigo você possa ter algum bloqueio, mas por favor, não se bloqueie com a Bíblia. A Bíblia está dizendo que uma evidência de que as pessoas estão afastadas de Deus é que mesmo elas tendo conhecimento de Deus, elas sabem que existe um glorificador, um Criador, elas não o glorificaram como Deus e nem lhe deram graças. Olha, todos nós estamos aqui, sejam aqueles que professam fé, sejam aqueles que não professam, sejam aqueles que admitem ter tido uma entrega de vida a Cristo, sejam aqueles que ainda não tiveram essa entrega. Todos nós estamos aqui por causa da bondade de Deus. Eu insisto em dizer isso. Você está vivo? É Deus. Você tem alimento? É Deus. Você tem saúde? É Deus. Você tem família? É Deus. Você respira? É Deus. A Bíblia fala que toda boa dádiva e todo dom perfeito veio do Pai das luzes, em quem não pode existir sombra nem mudança de variação. E Jesus Cristo fala que Ele é tão bondoso que Ele faz chover sobre justo e sobre injusto. Ele faz vir o sol sobre o justo e sobre o injusto. Mas o que acontece? Tem pessoas que sabem que tudo vem de Deus, mas não o glorificam como Deus e nem lhe dão graças. Olha, meus irmãos, meus amigos, em primeiro lugar, gratidão e ingratidão é uma evidência de que a pessoa é ou não salva por Jesus Cristo. Vou insistir nesse ponto. Abre, por favor, em 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Vai falar que nos últimos dias, os dias que nós vivemos, versículo 1 diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. O que dizem agora? Ingratos. Entre uma série de más atitudes, o texto faz questão de evidenciar essa: ingratos. Meus irmãos, meus amigos, pensemos bem nisso. O Senhor nos convida à gratidão. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Por que Deus tem essa vontade? Ele precisa da minha gratidão? Ele precisa de alguma coisa minha? O texto fala que se ele tivesse fome, ele nem me diria. Ele não tem, mas se tivesse, ele nem conversaria comigo. O texto fala que todas as coisas são deles. Quando eu ofereço alguma coisa a ele, eu só estou devolvendo o que já é dele. E ele fala então: olha, você quer fazer alguma coisa? Oferece ações de graça. Por quê? Porque, em primeiro lugar, isso daqui é uma evidência de que a pessoa realmente reconhece Deus como Deus, o doador da vida, o doador das bênçãos. Gratidão e ingratidão evidenciam salvação ou falta de salvação. Eu gostaria de insistir nesse ponto. Abre, por favor, em Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. A partir do verso 40. Diz assim: dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a te dizer. Desculpe, só para a gente entender melhor, a partir do verso 36 diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele.
Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa da casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-o com lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu, que o convidara, disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe tocou, porque ela é pecadora. Verso 40. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. Voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Ela, porém, regou os meus pés com lágrimas e o enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo: perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados te são os teus pecados. Percebe que tem 2 pessoas diante de Cristo? E Jesus vai dizer assim: olha, uma foi grata e a outra não foi? Jesus, ele pergunta para aquele homem o seguinte, que uma pessoa devia 500 e a outra devia 50. O homem pensou logo no tamanho da dívida. Mas Jesus fala que nenhuma das 2 tinham com que perdoar. Meus irmãos, a questão não está no tamanho da dívida. A questão está na incapacidade do homem em pagar a sua dívida. Nenhum dos 2 tinha com que pagar a dívida. E eu insisto nessa colocação: quem é mais miserável? Quem não consegue pagar 5 milhões ou quem não consegue pagar 5 reais? É fato que o mais miserável é quem não consegue pagar 5 reais. Aquele homem, mesmo achando que devia pouco, ele não percebia que nem o pouco que ele devia, ele conseguia pagar. Mas aquela mulher sabia que o muito que ela devia foi pago por Jesus Cristo. E ela, numa atitude de gratidão, o que ela faz? Sabendo que é perdoada, ela vai ali, se coloca aos pés de Jesus. Lágrimas de gratidão umedecem os pés de Jesus. Ela enxuga aqueles pés e ela começa a beijá-los com muita devoção. Aí Jesus fala: sabe por que isso aconteceu? Porque essa mulher realmente está percebendo que foi salva. Gratidão evidencia salvação. Meu irmão, você realmente tem certeza que você é salvo? Desenvolva gratidão no seu coração. Seja grato ao Senhor. Pensa bem no que Cristo fez por você. O fato é que o fariseu não entendia o quão devedor que ele era. Ele não tinha dimensão da gravidade do seu débito. Então ele não valorizava o perdão que estava sendo oferecido a ele. Um vídeo que eu vi um tempo atrás no YouTube, o rapaz, ele estava esquiando na neve. E ele estava com uma câmera que filmava ele. Então estava filmando todo o seu processo de esqui. E a câmera estava mostrando que conforme ele descia devagarzinho a neve, estava vindo um urso polar atrás dele para atacá-lo. Só que ele naquele momento não conseguia ver, porque estava atrás dele. E conforme ele foi esquiando, o urso atrás dele, na descida ele foi pegando velocidade. E o urso atrás dele. Chegou uma hora que a velocidade dele era maior do que a velocidade do urso. E aí ele escapou. Nesse primeiro momento, ele não dimensionou do que ele ficou livre. Mas eu imagino que quando ele chegou em casa, que ele foi assistir o vídeo, aí que ele percebeu: olha, faltou isso daqui para eu virar tira-gosto de urso. Meus irmãos, meus amigos, o problema é esse, é que as pessoas não têm dimensionado que se não fosse a misericórdia de Deus, era isso daqui, ó. Era isso daqui. Para o homem sofrer uma miséria eterna.
Não sejamos como esse fariseu, que está achando que ao oferecer um jantar para Jesus Cristo, já fez muito por Cristo. Não, meus irmãos, o que Cristo fez por nós é muito maior do que qualquer coisa que nós possamos fazer por Ele. Nossa gratidão deve nos levar a ter devoção pelo Senhor. Como crente há 30 anos e como pastor há 16, a gente lida muito com pessoas. E desde a época do Novo Testamento, havia uma coisa chamada desigrejados. Não é novidade, não. Lá em Hebreus diz assim: não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns. Desde Hebreus já havia o costume do pessoal abandonar a sua igreja local. E o que é verdade? Que todo mundo tem uma desculpa. É o pastor. Tem pessoas que eu sei que têm disposição comigo, eu sei. E olha, se parar para pensar, elas têm até razão, porque eu falho muito. De repente é um outro pastor, de repente é um diácono, de repente é um irmão. Todo mundo tem um motivo. Quando as pessoas vêm conversar comigo, que elas vêm desfilar, colocar assim aqueles motivos que as pessoas têm para não estar em comunhão com a igreja, eu digo para elas o seguinte: olha, vocês vão ter 1000 motivos para estar longe, e só um motivo para congregar. Qual que é mais importante? Você está aqui hoje por quê? É por minha causa? Se for por minha causa, meu querido, você vai sair, porque eu vou falhar contigo. Você está aqui por causa da história da igreja? Olha, a história da igreja teve muitos acertos, mas a igreja militante também teve muitos erros. Você está aqui por quê? É por causa da música? A música é bela, mas ainda não é a música que os anjos cantam. Você está aqui por quê? É por causa de Jesus? Se for por causa dele, não tem motivo que te leve a se afastar. Percebe, meus irmãos? Aquela mulher estava ali na casa do fariseu, o fariseu olhando mal para ela, as pessoas olhando mal para ela, as pessoas até a criticando. Só que ela tinha um motivo que era maior do que todos os outros, e por causa desse motivo, ela entrou ali. Gratidão é uma evidência profunda de salvação. Como é que está o seu coração? Seja grato ao Senhor. Seja grato de tal maneira que te leve a oferecer o seu melhor, se prostrar aos pés dele, beijar os seus pés. Indo adiante, meus irmãos, gratidão gera milagre. Pensa bem nessa colocação que eu estou fazendo. Gratidão gera milagre. Eu vou pegar um texto principal, mas antes eu gostaria de citar alguns outros. Se lembra que Jesus Cristo, antes de multiplicar os pães, ele estava com 5 pãezinhos, 2 peixinhos, e havia 5.000 homens. João capítulo 6, versículo 11. Eu vou só citar porque é uma passagem conhecida. Sabe o que ele faz antes de partir o pão? Ele pega o pão, levanta e agradece a Deus. E olha, depois de agradecer, ele começa a repartir o pão. Ele foi repartindo, foi repartindo, foi repartindo. Todo mundo comeu e sobejou. Lembra bem disso. Gratidão gera milagre. Jesus vai ressuscitar Lázaro. João capítulo 11, verso 41. E antes de dizer Lázaro sai para fora, sabe o que ele faz? Ele levanta o rosto para o céu e fala: Pai, graças te dou, porque me atendes. Percebe que antes do milagre teve uma atitude de gratidão? Bom, todo mundo vai concordar com o argumento que é lógico, mas ali foi Jesus e nós não somos ele. Bom, vamos pensar em outras pessoas. Se lembram de Paulo e Silas, que estavam numa cadeia, depois de terem sido chicoteados, e eles estavam no tronco? O texto fala que era meia-noite, e eles louvavam a Deus com gratidão, cantando. E quando deu de madrugada, sabe o que aconteceu? O texto fala que houve um terremoto. E nesse terremoto, as cadeias se abriram, e as algemas caíram por terra abertas. Percebe que antes do milagre houve uma atitude de gratidão? Meus irmãos, eu gostaria então de me concentrar no texto. Eu falei que citaria alguns exemplos, mas mostraria um texto principal. Abre aí em 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20.
2 Crônicas, capítulo 20. Me acompanhe, por favor, nessa passagem, que ela é muito enriquecedora. Eu até te faço um incentivo. Pegue esse texto essa semana para fazer seu devocional. Até te faço esse incentivo. Durante essa semana, leia esse capítulo. Então, o versículo 1 diz assim: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Está vendo aí? 3 contra 1. Amon, Moabe e... desculpem, alguns dos amonitas, né? Então, aí o verso 3 diz assim: então Josafá, só para vocês entenderem a seriedade, o verso 2 fala: então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazon Tamar, que é em Gede. Então está dizendo, olha, vêm os inimigos e eles já estão perto. O verso 3 fala: então Josafá teve medo. Porque, meus irmãos, nós sabemos que o mundo agora está em polvorosa, falando até de uma terceira guerra mundial. O mundo hoje está assim. Mas veja, o mundo hoje tem vários tratados de paz. E o mundo hoje, para entrar numa guerra, assim, tem muitas coisas que primeiro eles consideram, eles avaliam. Naquela época não era assim. Não havia tratado de paz, não havia tratado de Genebra, não havia direitos humanos. Então os inimigos vinham, e eles vinham literalmente para matar, roubar e destruir. Então eles pegavam aquilo que tinha valor, matavam os homens, estrupavam as mulheres, levavam as crianças para serem escravas, e muitas delas escravas sexuais, e eles botavam fogo no que ficava. Josafá teve o quê? Medo. Mas olha só o que vai acontecer. Observe, por favor, o versículo 12. Versículo 12. Ele vai orar. Ele diz: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Ele teve medo, ele chega diante de Deus e fala: Senhor, em nós não há força. Se depender de nós, vai todo mundo morrer. Veja bem a situação. Aí, por favor, vá adiante, observe o verso 21. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. O exército inimigo, ele vai mandar os cantores à frente do exército dele. Você vai para a guerra, quem é que você coloca na frente? Não são os mais valentes? Ele colocou os cantores. E o que esses cantores faziam? Rendei graças ao Senhor. Tem uma passagem paralela que dizia assim: louvai ao Senhor porque Ele é bom, sua misericórdia dura para sempre. Aí viu o inimigo? Louvai ao Senhor porque Ele é bom, sua misericórdia dura para sempre. O que acontece então no verso 22? Diz assim: tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os montes de Seir que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Aí o verso 25: vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riqueza em abundante e objetos preciosos. Meus irmãos, eles venceram a guerra sem dar um tiro de arco, tiro de flecha. Venceram a guerra sem terem nem mesmo puxado a espada. Como foi que eles venceram? Com gratidão. Meus irmãos, olha, gratidão gera milagre. E isso aqui não é pensamento positivo, não é esse pensamento coaching. Não, isso daqui é a palavra de Deus, não é gratidão a outra pessoa, não, é gratidão ao Senhor.
É porque Deus honra aqueles que o honram. Deus realmente, Ele age por aqueles que têm o coração voltado para Ele. 2020 está aí. E eu insisto em lhes dizer o seguinte: eu gostaria que fosse um ano de flores. Mas até as flores têm seus espinhos. Então, pode ter dificuldade desse ano. Nos disponhamos a ter um coração grato. Contar algo aqui para vocês. Eu estava preparando essa mensagem. Aí eu estou sexta-feira preparando a mensagem, estou aqui vendo um texto, estou aqui vendo outro texto, né? E o coração ali está feliz com a gratidão. Aí a minha esposa liga para mim e fala: olha, Vitor, chegou uma lembrança para você. Aí quando eu vou ver a lembrança, é a multa de 800 e poucos reais. E sabe o que eu pensei? Oh Deus, foi justamente quando eu estava fazendo uma mensagem de gratidão. Graças ao Senhor por tudo. Fiz uma viagem de 3.000 quilômetros. E a única coisa que aconteceu foi uma multa? Louvado seja o Senhor. Fui em paz, voltei em paz. Minha esposa foi em paz e voltou em paz. A única coisa que aconteceu foi uma multa? Graças seja dada ao Senhor. Eu vou te dizer o seguinte: com certeza o Senhor já está preparando os meios para eu pagar, porque o nosso Deus cuida do seu povo. Graças a Deus em todas as coisas. Lembre disso, gratidão gera milagre. Mas eu gostaria de falar sobre um terceiro aspecto. Meus irmãos, pense bem nisso. Gratidão é terapêutico. Gratidão produz cura. A cura das emoções, a cura da alma. Tem um escritor, o nome dele é John Milton. Ele é um escritor inglês de séculos passados. Ele dizia o seguinte, que a felicidade de um homem é tão grande quanto a profundidade da sua gratidão. A proporção da sua alegria está diretamente ligada à proporção da sua gratidão. Um homem feliz é um homem grato. Um homem muito feliz é um homem muito grato. E um homem infeliz é um homem ingrato. Mas vamos pensar nisso a partir da Bíblia. Eu gosto de uma colocação que diz o seguinte: um coração grato não sofre de amnésia. Um coração grato não sofre de amnésia. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Um coração grato não sofre de amnésia, mas um coração amargurado também não sofre de amnésia. Já conversou com uma pessoa amargurada? Ela te conta uma coisa que lhe causou dor, ela te conta de uma maneira tão vívida que parece que aconteceu ontem. Aí você pergunta: quando é que foi isso? Quando eu era criança, há 50 anos atrás. Então, gratidão não sofre de amnésia, mas a amargura também não sofre. Sabe qual é a diferença? A gratidão se lembra daquilo que deve ser lembrado, enquanto que a amargura se lembra daquilo que deveria ser esquecido. Como é que está seu coração? Está saudável ou está enfermo? Quando você vai lembrar da sua vida, do que você lembra? Daquilo que deve ser lembrado, que te alegra? Ou daquilo que deve ser esquecido, que só faz te amargurar? Gratidão é terapêutica. Eu vou te dizer o seguinte: gratidão está no processo da cura de depressão. E gratidão está no processo da cura de ansiedade. Se lembra quando Paulo vai dizer assim: não andeis ansiosos por coisa alguma? Ele fala: antes em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, com súplica e ações de graça. Meus irmãos, gratidão está dentro de um processo terapêutico. Realmente um coração grato, ele não tem amnésia, mas um coração amargurado também não tem. A diferença é que um se lembra do que não pode ser esquecido, deve ser sempre lembrado. Já o outro só se lembra do que não deveria ser lembrado, deveria ser esquecido. Para pensar como é que está o seu coração. Quando você lembra das relações com as pessoas, o que te vem à mente? As experiências agradáveis ou as experiências amargas? Qual foi o problema do povo de Israel no deserto? O texto fala que o problema do povo era murmuração. Eles só pensavam o seguinte: olha, não tem água. Eles não lembravam do que Deus havia feito para trazê-los até ali. Eles só se lembravam das dificuldades. Não tem pão. Eles não paravam para pensar nos milagres que aconteceram no Egito.
no mar vermelho que se abriu e eles passaram a pé enxuto. Eles só paravam para pensar nas dificuldades. Percebe que a murmuração é o oposto da gratidão? Vou insistir nisso daqui. A gratidão, ela adoça as experiências amargas da vida. Lendo sobre isso, eu descobri uma coisa curiosa da natureza. Na África tem uma fruta que se chama baga. Depois você entra na internet, é curioso essa fruta. Se chama baga. Essa fruta, ela tem um efeito nas nossas glândulas salivares que captam o sabor. Quando você come a baga, por cerca de 1 hora depois, tudo que você comer tem sabor doce. Então, o que eu li a respeito, você come a baga. Você comeu a baga, você chupa limão. Sabe qual é o gosto que você vai sentir do limão? Doce. Você chupa a baga, sabe? Eu li a respeito. Você bebe um pouquinho de vinagre. Sabe qual vai ser o gosto que você vai sentir do vinagre? Doce. Então a baga, ela é chamada de fruta da ilusão. Sabe, quando eu li a respeito, é chamada de fruta da ilusão. Eu quero te falar que assim como a baga adoça os demais alimentos, a gratidão adoça as experiências amargas da vida. Vamos lembrar disso? Eu tinha acabado de falar sobre Paulo e Silas. Paulo e Silas, eles foram tratados com uma injustiça muito grande. Pegaram eles e deram chicotadas nas suas costas. E os chicotes daquela época tinham 3 fios. Então, uma chicotada corresponderia a 3 cortes nas costas da pessoa. Então, todas as chicotadas deveriam ser multiplicadas por 3. Aí as costas deles estavam em carne viva. Aí colocaram eles num tronco. Como é que funcionava o tronco? Prendia as pessoas pelas pernas, elas tinham que ficar de barriga para cima. E se elas tinham que ficar de barriga para cima, então as costas no chão. As costas em carne viva, agora no chão. E fala que colocaram eles no mais fundo do cátedre, lugar escuro, lugar úmido, lugar fétido. Porque lembra, não havia direitos humanos. Não tinha esse negócio assim de levantar para ir no banheiro. As necessidades fisiológicas eram feitas ali e não tinha ninguém para limpar. E fala que à meia-noite, sabe o que Paulo e Silas estavam fazendo? Cantando louvores a Deus. Aquelas experiências amargas, aquelas experiências assim injustas, doloridas, estavam sendo adocicadas pela fruta da gratidão. Vamos lembrar de uma outra situação? Jó, ele, numa pancada, ele perde todos os seus bens, todos os seus filhos. Aí no que ele perde todos os seus bens, todos os seus filhos, ele rasga suas vestes, ele diz assim: o Senhor deu, o Senhor te levou, bendito seja o nome do Senhor. Ele adoçou essas perdas com gratidão. Aí a Bíblia fala que vem sobre ele uma enfermidade. E o texto fala que do fio de cabelo da cabeça até a planta do pé, todo o seu corpo ficou enfermo. A esposa dele, coitada, às vezes a gente é injusto com a esposa. Sabe como é que funciona? Eu lido com gente, funciona assim: se o marido está doente, o marido ele está até um tanto confiante, a esposa que está preocupada com ele. Se a mulher está doente, ela está até um tanto confiante, o marido que está preocupado com ela. Isso é normal. A esposa, compadecida com a situação, ela fala assim: olha, nessa situação, você ainda temes a Deus? Amaldiçoa a Deus e morre. Eu não estou dizendo que ela fez certo em fazer isso, eu só me compadeço do quanto que ela estava sofrendo junto com o marido. Aí olha o que Jó fala: mulher, temos recebido tantas coisas boas de Deus. Lembra aí, mulher, da nossa história. Veja o quanto que Deus vem nos abençoando em tantos anos. Recebemos tantas coisas boas de Deus. Vamos abandoná-lo agora que estão acontecendo algumas coisas ruins? Percebe como foi que ele fez para adocicar a amargura do coração da esposa? Percebe como é que ele fez para adocicar as suas experiências amargas? Ele teve uma atitude de gratidão por tudo de bom que Deus já havia feito na vida dele.
Meus irmãos, em tudo dai graças, porque, entre outras coisas, a gratidão adoça as experiências amargas da vida. Tem pessoas que, infelizmente, elas são assim. Você faz 99 por elas. No dia que você não fizer a centésima, parece que as 99 não valeram de nada. Não tem gente que é desse jeito? Olha, tem pessoas que para com Deus são assim. Parece que Deus tem que ser o garçom, que tem que estar servindo sempre que a pessoa levanta a mão e fala, garçom. E no dia que o garçom atrasa, esse garçom não presta. A pessoa não diz isso, mas às vezes a atitude é assim. Tem algo para a gente pensar. Olhando para a nossa comunidade local. Meus irmãos, houve uma época, eu não quero ser saudosista, onde as pessoas tinham uma ligação com a sua igreja local, era um elo, era uma coisa forte. Ela estava ligada àquela igreja, ela sentia aquela igreja ligada a ela. Hoje em dia, tem pessoas que são assim ainda, eu louvo a Deus por elas, mas tem pessoas que parece que não têm mais afinidade. Olha só, meus irmãos, pensemos nisso. Eu, na minha experiência cristã, eu só fiz parte de 2 igrejas. A Igreja Batista Liberdade, da qual eu sou filho, e dessa igreja, da qual eu vim me tornar pastor. Eu tenho uma gratidão tão grande pela Igreja Batista Liberdade. Foi a igreja que me guiou para Cristo. Foi a igreja que me batizou. Foi a igreja que me enviou para o ministério. Foi a igreja que me ordenou pastor. Sempre que eu subo naquele púlpito, primeira coisa que eu falo é o quanto que eu sou grato por aquela igreja. Precisamos, meus irmãos, desenvolver gratidão em nossos corações, para com o Senhor, para com as pessoas que nos abençoaram, para com a igreja que o Senhor nos levou a fazer parte. Mas indo adiante, gratidão leva à entrega. Estou caminhando para o final, mas pensa bem nisso daqui. Gratidão leva à entrega. Sempre que a gente vai falar sobre gratidão, tem um salmo que a gente lembra sempre. Que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Percebe que o salmista, ele mostra isso, que gratidão leva ao desejo de retribuir de alguma forma. Diante de tudo que o Senhor fez por mim, o que eu posso fazer por Ele? Meus irmãos, gratidão leva à entrega. E uma das principais evidências de um coração grato é o desejo de retribuir. E aí eu queria mostrar para os irmãos algumas passagens da Bíblia. Abre, por favor, em Salmos 40. Salmos 40. No Salmos 40, no versículo 2, ele fala o que Deus fez por ele. 40, verso 2. Ele diz assim, a partir do verso 1, né? Ele fala, esperei confiantemente no Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu quando clamei por socorro. Aí no verso 2 ele fala, tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Então ele está testemunhando o que Deus fez por ele. Aí quando ele chega no verso 5, ele fala que não foi só isso. Ele fala assim, são muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para comigo. Ele fala, Deus, realmente o Senhor inclinou para mim os seus ouvidos, o Senhor me tirou do poço de lama, mas olha, Deus, eu preciso ser justo, não foi só isso não. São muitas as maravilhas, muitas, que tens operado para comigo. E ele diz assim no finalzinho, ninguém há que se possa igualar contigo. Então, diante disso, sabe o que ele vai dizer agora? Observe o versículo 6. Finalzinho do verso 5 fala, eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Então ele diz que as maravilhas que Deus fez na vida dele são mais do que se pode contar. Aí no verso 6 ele fala, sacrifício e oferta não quiseste, as minhas orelhas furastes. Pensa bem nisso. Diante de tudo o que Deus fez para com ele, ele está dizendo, olha Deus, não tem sacrifício, não tem oferta que eu possa dar para retribuir. Sabe o que eu vou fazer? Vou furar minha orelha. Quando você lê Êxodo, capítulo 21,
vai falar sobre a lei dos escravos. Como é que funcionava a escravidão no período de Israel? Se eu tivesse te devendo dinheiro e eu não pudesse te pagar, eu ia trabalhar para você, para compensar a dívida que eu tinha. De repente, eu ia trabalhar 1 ano, 5 anos, 8 anos, depende do tamanho da dívida. Aí depois que a dívida foi paga, aí eu saio livre. Perceberam como é que era a escravidão? Era para pagar uma dívida que foi contraída. Agora, se depois de trabalhar para você, trabalhei 1 ano, 5, 8, você me tratou tão bem, você cuidou de mim, e trabalhando para você, você me deu uma esposa. E trabalhando para você, eu e minha esposa tivemos filhos. E a gente viu como é que você cuidou de mim, cuidou de minha esposa, cuidou de meus filhos. Aí depois daquele período, eu não te devo mais nada. Mas eu desenvolvesse com você uma gratidão tão grande que eu quisesse continuar como teu escravo, o que eu faria? Eu furaria a minha orelha diante de todos para dizer o seguinte: até ontem eu trabalhei para ele porque eu devia, mas agora eu trabalho é por gratidão, é porque eu amo. Percebeu qual era o significado da orelha furada no Velho Testamento? O salmista está dizendo aqui: Senhor, eu sou como aquele escravo que no passado trabalhou para o dono porque devia, mas depois que a dívida foi paga, ele voltou a trabalhar não mais porque devia, mas porque amava, porque era grato. Então Deus, o Senhor me tirou de um tremedal de lama, o Senhor me ouviu quando eu clamei por socorro, o Senhor tem feito mais maravilhas na minha vida do que eu posso contar. Olha, Deus, não tem sacrifício que eu possa te dar, não tem oferta que eu possa te oferecer, mas quer saber de uma coisa? Eu vou furar minha orelha, porque eu quero que todo mundo saiba que eu te sirvo, não porque eu te devo, mas porque eu te amo. Eu te sirvo não por um senso de obrigação, mas por um senso de devoção. Meus irmãos, a gratidão leva a pessoa a querer entregar-se. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito para comigo? Meus irmãos, o que a gente pode dar ao Senhor que se compare com o que Ele fez por nós? Se lembra quando Maria unge os pés de Jesus Cristo? Está em João capítulo 12. Mas o que aconteceu em João capítulo 11? João capítulo 11, Maria está chorando, porque o irmão dela, Lázaro, estava morto. No capítulo 11, Maria está com o coração em frangalhos, porque o irmão que ela tanto amava morreu, foi sepultado, estava há 4 dias em estado de putrefação. E como é que termina o capítulo 11? Jesus Cristo chega e Jesus Cristo restitui Lázaro vivo. O morto de 4 dias é ressurreto. É assim que termina o capítulo 11. Como é que começa o capítulo 12? Jesus está sentado com Lázaro, Marta está servindo, Maria entra, pega um perfume caríssimo, quebra diante de todos, derrama aos pés de Jesus e começa a enxugar com seus cabelos. Por que Maria está fazendo isso? Ela está grata porque o irmão morto foi ressurreto, porque a dor foi tirada, porque a amargura foi adocicada. Meus irmãos, gratidão nos leva à entrega, e a entrega do que nós temos de melhor, a entrega de nós mesmos. Mas em último lugar, para respeitar o horário, último lugar, meus irmãos, gratidão é prova de maturidade. Pensa bem nisso. Gratidão é prova de maturidade. Não dá para esperar gratidão de bebê. O bebê, você faz tudo pelo bebê. Mas o bebê, ele não agradece não. Pelo contrário, você está 3 horas da manhã num sono tremendo e o bebê está ali berrando, parecendo que você não fez nada por ele. Não é assim o bebê? Não dá para esperar gratidão de bebê. Não dá para esperar gratidão de criança. Não dá para esperar gratidão nem de alguns adolescentes. Eu falo alguns porque eu sei que tem adolescente que é grato, mas percebe que a própria adolescência já é uma fase um pouco egoísta? Você deu um celular de 500, ele fala, puxa pai, eu queria um de 800. Mas meus irmãos, a Bíblia fala que o filho pródigo, ele chega no pai e fala, pai, olha,
me dá a parte que eu tenho, porque eu quero viver a minha vida. Ele é um imaturo. Só que a Bíblia fala que o filho pródigo, chega uma hora que ele põe a mão na consciência, ele fala: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? Rapaz, eu era feliz e não percebia. Quantos motivos eu tinha para ser grato e eu não percebi isso. Aí ele fala: não, eu tenho que ir lá. Eu tenho que ir lá e dizer assim: pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Eu sou tão ingrato que eu não sou digno de ser chamado teu filho. Pai, me trata nem que seja como um dos teus trabalhadores. Percebe, meus irmãos, que o filho mimado voltou amadurecido? O filho ingrato voltou agradecido? Gratidão é prova de maturidade. Eu fico olhando alguns vídeos de formatura e tem uns que me tocam bastante. É a pessoa que está se formando em medicina e ela, na hora de receber o diploma dela, ela vai com uma enxada na mão. E ela vai com uma enxada na mão para dizer assim: olha, foi meu pai carpinteiro, meu pai, como é que fala? Roceiro. Meu pai é aquele homem que trabalhava ali dia a dia, fazendo calo na mão. Foi meu pai que me trouxe até aqui. Sabe o que eu vejo ali? Uma pessoa que está aprendendo o que é maturidade, e maturidade envolve gratidão. Diante disso, meus irmãos, por que o Senhor incentiva as pessoas a serem gratas? Lembra quando Jesus Cristo cura 10 leprosos? Volta um último. E quando aquele último volta, ele fala assim: não foram 10? Onde estão os outros 9? Percebe que Jesus Cristo, ele procura pessoas gratas? O próprio Deus está dizendo: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Não é por uma necessidade dele. Não é porque ele quer ter a sua autoestima reforçada. Meus irmãos, é porque o coração grato, ele é o maior enriquecido na sua gratidão. Guarda bem isso. Identifica a pessoa que realmente é salva. É uma grande evidência. Gera milagres na vida de quem é grato. Traz cura para doenças da alma. Leva a gente a ter uma atitude de entrega ao Senhor e entregar ao melhor. E produz maturidade no coração do povo de Deus. Em nome de Jesus Cristo, que nós possamos ser gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito e confiando em tudo que Ele ainda vai fazer. Que possamos ser gratos àquelas pessoas à nossa volta que tanto têm nos abençoado. A esposa ser grata ao seu marido, o marido ser grato à sua esposa, os filhos serem gratos aos seus pais, os pais serem gratos aos seus filhos. Meus irmãos, que nós possamos ter isso em nossas vidas, porque com certeza os maiores privilegiados seremos nós mesmos. E que a boa mão do Senhor opere isso no coração do seu povo. Que Ele nos abençoe. Eu vou orar agora. Depois da minha oração, eu gostaria que cada um tivesse um momento especial para ser grato a Deus, num momento silencioso. Aí com pós-lúdio o culto estará encerrado. Nosso Pai, quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor realmente tem usado de bondade para conosco. Te louvo, ó Deus, por tantas bênçãos que o Senhor tem trazido à minha vida, à minha família, e tem trazido à nossa igreja. Muito obrigado, Pai. Senhor, Tu és rico em galardoar, a Tua palavra ensina isso. E eu peço ao Senhor, ó Deus, para que vá adiante nas Tuas bênçãos para conosco, porque nós somos felizes quando somos abençoados por Ti. Quero agradecer pela Tua igreja aqui, Pai, por cada irmão, por cada irmã, por cada família. E, ó Pai, opera em nossos corações essa atitude de gratidão. E, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que possamos, ó Pai, também ser motivos para que outros agradeçam a Ti pelas nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo te peço, ó Deus. Amém.